Olá, meus caros alunos do segundo ano do curso de Direito, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estudaremos o plano de aula, entramos no plano de aula número 6 e vamos estudar a responsabilidade do chefe do Executivo. Vamos começar o estudo pela responsabilidade do Presidente da República. O Presidente da República, na condição de chefe de Estado, ele possui duas prerrogativas, que estão estampadas no artigo 86, nos parágrafos 3º e 4º. Portanto, se é uma prerrogativa de chefe de Estado, só ele possui essas prerrogativas, ou seja, os governadores não possuem essas prerrogativas e os prefeitos muito menos. Tá? Então vamos lá. Parágrafo 3º diz o seguinte: enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Então, o que nós entendemos desse parágrafo 3º é o seguinte: o Presidente da República não pode sofrer uma prisão cautelar. Ele somente será preso se condenado com trânsito e julgado da sentença penal condenatória. E aí, então, se for o caso, ele cumprirá a pena. Portanto, prisão cautelar não se aplica ao Presidente da República. O parágrafo 4º traz a segunda prerrogativa de chefe de Estado, portanto, que somente o Presidente da República possui. Diz o parágrafo 4º: o Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Esse parágrafo 4º, esta imunidade é reconhecida pela doutrina como uma imunidade penal relativa ou temporária, porque ele não será responsabilizado enquanto estiver no exercício do mandato. Então vamos exemplificar ou colocar as situações em que isso acontece. Digamos que o Presidente da República esteja sofrendo um processo crime por ato praticado antes do exercício do seu mandato. E ele já está sofrendo esse processo crime, por exemplo, no juiz natural. Digamos que a gente possa ter aí um Presidente da República que responda a um processo crime na comarca, na segunda vara criminal de Jaú, né? Um presidente jauense que cometeu um crime aqui, enfim, pelas regras de competência, foi atribuído a juiz da segunda vara criminal a competência para julgar esse sujeito. E ele é eleito presidente da República. O que acontece com esse processo? Esse processo deverá ser suspenso pelo juiz natural e também fica suspensa a prescrição do crime, porque ele não responde por atos estranhos ao exercício de suas funções. Da mesma forma, se ele já eleito cometer algum crime, ele não poderá ser processado durante a vigência do mandato se esse crime for estranho à sua atuação como Presidente da República. Digamos, por exemplo, que o Presidente da República cometeu um crime de trânsito. Ele não será processado por esse crime durante o exercício do mandato. Após findar o mandato, terminar o mandato, ele poderá ser processado e, nesse caso, também haverá suspensão da prescrição do crime, para que ele não seja beneficiado por essa suspensão. Então é uma imunidade penal relativa ou temporária, como preferem alguns doutrinadores. Muito bem? Então nós temos essas duas situações: crimes estranhos ao exercício do mandato. Então, no entanto, se o Presidente da República cometer crimes chamados também de funcionais, ou seja, durante o exercício da presidência e em razão do exercício da presidência, então ele poderá ser responsabilizado. Vamos dar uma olhadinha como isso funciona. Os crimes chamados funcionais, eles são divididos em crimes comuns, que são crimes que podem ser cometidos não só pelo Presidente da República, mas por qualquer pessoa, e os crimes de responsabilidade, que só podem ser cometidos por ele ou por assessores dele, que estão na condição como ministros de Estado, que estão nessas condições e no exercício da função. Então são crimes cometidos em ofício e propter ofício.
Então, os crimes funcionais, de uma forma geral, são cometidos em ofício, ou seja, no exercício do ofício, e propter ofício, em razão do exercício do ofício. E esses crimes funcionais podem ser, então, crimes comuns ou crimes de responsabilidade. Muito bem? Nos crimes comuns, o presidente da República responde perante o STF. A competência do Supremo Tribunal Federal está definida no artigo 102, inciso 1, a linha B, e no 86, caput. Vamos dar uma olhadinha? Estou no 86 caput primeiro. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Olha só, o artigo 86 já disse pra gente, olha, então os crimes funcionais que estão divididos em crimes comuns e crimes de responsabilidade, se o presidente cometer crime comum, ele responderá ao processo crime perante o STF, e se ele cometer crime de responsabilidade, ele responderá perante o Senado Federal. Tá? E o artigo 102, 1b, também define a competência do Supremo. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente. 2. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Tá? Então nós já temos essa distinção. Crimes comuns serão processados perante o STF, o Supremo Tribunal Federal, e crimes de responsabilidade perante o Senado Federal. Muito bem? Então vamos lá, como é que funciona a responsabilização do presidente por crime comum? Bom, o crime comum, o cometimento de crime comum em razão do ofício, vamos lembrar aqui que nós temos crimes estranhos ao ofício que ele não responderá durante o exercício do mandato, tá? Esses crimes, a prescrição fica suspensa, os processos em andamento ficam suspensos, tá? E os processos que deveriam se iniciar durante o exercício do mandato também não se iniciam. Eles aguardam para que, após o término do mandato, o presidente seja processado devidamente pelo crime que cometeu, que seja estranho ao exercício do mandato. Agora, nos crimes relacionados ao exercício da função, nós temos o crime comum e o crime de responsabilidade. Eu falei para vocês que a competência para o crime comum, para processar e julgar o presidente da República, por crime comum, é do Supremo Tribunal Federal. Acabamos de ver as disposições constitucionais onde isso está colocado. E, no caso de crime de responsabilidade, é o Senado Federal. Nós vamos ver agora como se dá o processamento do presidente da República no cometimento de crime comum em razão do exercício da função. Muito bem? Então vamos lá. Bom, nas ações penais públicas, quem oferece, quem entra com a ação, quem oferece a denúncia é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. Muito bem? Então, ele que deve entrar com a ação. No caso, o atual Procurador-Geral da República chama-se Augusto Aras e foi indicado pelo próprio presidente como está previsto na Constituição. Muito bem. Nos casos de crime de ação penal privada, por exemplo, no caso de um crime contra a honra, quem deverá oferecer a queixa-crime é o ofendido, né? Então, muito bem. Então, nós temos essas duas situações. Ação penal pública, Procurador-Geral da República, e ação penal privada, oferecimento da denúncia, da queixa-crime, perdão, é pelo próprio ofendido, que vai contratar um advogado para isso. Muito bem. Esses processos deverão ser impetrados perante o STF, porque nós estamos falando de crime comum, e o STF é o competente para julgar esses crimes. Bom, muito bem. Como é que funciona isso então?
Então, digamos que o Procurador-Geral da República, reconhecendo que o Presidente da República cometeu um crime comum, mas em razão do ofício, em razão do exercício da função de presidente, entra com uma denúncia perante o STF. O que o STF deve fazer? O STF não pode receber essa denúncia. Receber no sentido do ato formal, processual, judicial de recebimento da denúncia. Essa denúncia será encaminhada ao STF, mas o STF, antes de formalmente receber essa denúncia, ele deve encaminhar esse processo à Câmara para que a Câmara decida sobre o processamento ou não. Muito bem? Então, vai ser remetido à Câmara, o presidente da Câmara vai receber esta comunicação e vai submeter isto à Comissão de Constituição e Justiça, que vai emitir um parecer. E esse parecer será, se for favorável ao processamento do presidente, será apreciado pelo plenário. Havendo a autorização do plenário da Câmara, que faz um juízo prévio de admissibilidade, um juízo político de admissibilidade, de conveniência e oportunidade de julgamento, havendo o parecer favorável da comissão, esse parecer será submetido ao plenário, e o plenário, entendendo que é o caso de processar, com a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara, autoriza, nesse juízo prévio de admissibilidade, o processamento do presidente da República. Vamos dar uma olhadinha no artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Diz o artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Muito bem. Então, vamos retomar. O presidente do STF remete ao presidente da Câmara a denúncia apresentada pelo PGR. O presidente da Câmara submete à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Havendo um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, este parecer vai para plenário. No plenário, se houver a autorização dos deputados, de 2/3 dos deputados, pela instauração do processo em relação ao presidente da República, isto volta para o Supremo. E aí então, só então, o Supremo Tribunal Federal vai fazer o juízo de admissibilidade desta ação, desta denúncia. Vai analisar os requisitos formais, vai analisar se existe indícios de autoria e materialidade, e se entender que existe, receberá a denúncia. E aí, nesse momento em que o STF recebe a denúncia contra o presidente da República, o que acontece? O presidente da República é afastado por 180 dias. Vamos ver, ó. Vamos voltar ao artigo 86. Então diz o seguinte, lá no parágrafo 1º: o presidente ficará suspenso de suas funções, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar aqui que denúncia no caso de ação penal pública, PGR, e queixa-crime no caso de ofendido, crime contra a honra, por exemplo. 2. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Nós vamos analisar depois isso, tá? Que se dá no processo de impeachment. Por enquanto nós estamos falando do crime comum. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
Então, retomando, PGR apresentou a denúncia, o STF apresentou perante o STF, que é competente para julgar o presidente no caso de crime comum. O STF remete este processo, esta denúncia, para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara remete para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça vai emitir um parecer que vai ser submetido ao plenário, e se houver 2/3 dos deputados aprovando a abertura de processo de impeachment, o processo volta para o STF. No STF, analisadas as condições da ação, os requisitos de admissibilidade, havendo indícios de materialidade e autoria, haverá o recebimento formal, o ato judicial de recebimento da denúncia. Nesse momento, o presidente é comunicado que deve do seu afastamento pelo prazo de 180 dias. Esse prazo deve ser suficiente para que o processo tramite no STF e termine. Se ele não for suficiente, o presidente volta para suas funções, mas o processo continua, ele prossegue. Tá? Então, 180 dias, não terminou o processo, não terminou o julgamento, o presidente reassume o cargo de presidente e o processo continua. Tá? Primeiro ele é afastado por 180 dias, assume o vice. Nesse período, o vice comanda o país, como aconteceu com a Dilma Rousseff, mas a Dilma Rousseff foi no processo de impeachment que nós vamos falar. Havendo julgamento, sendo condenado o presidente da República, o que acontece com ele? Nós temos a suspensão dos direitos políticos na forma do artigo 15, inciso 3 da Constituição. Vamos dar uma olhadinha lá? Havendo a condenação com trânsito e julgado, vamos lá para o artigo 15, inciso 3, passei. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Tá? Então ele fica com os direitos políticos suspensos pelo prazo da pena, né, da condenação, e automaticamente, tendo seus direitos políticos suspensos, ele perde o cargo. Muito bem? Isso acontece, este é basicamente o processo de responsabilização do presidente da República no cometimento de crime comum em razão da função, no exercício da função. A gente termina esse bloco aqui e volto já para falar do processo de responsabilização do presidente da República pelo cometimento de crime de responsabilidade. Até já.